Olá, meninos! Vamos à correção dos exercícios do PISME-3. Primeiramente, as objetivas. Tipo sanguíneo e genes estão ligados à Covid-19, mostra estudo. O tipo sanguíneo de uma pessoa e outros fatores genéticos podem ter ligação com a gravidade de uma infecção pelo novo coronavírus, de acordo com pesquisadores europeus que buscam mais pistas para explicar por que a Covid-19 atinge algumas pessoas tão mais duramente que outras. As descobertas levam a crer que pessoas com sangue tipo A correm um risco maior de desenvolver sintomas mais intensos quando infectadas pelo novo coronavírus. O risco de casos graves de Covid-19 é 45% maior para pessoas com sangue tipo A do que pessoas com outros tipos sanguíneos e parece ser 35% menor para pessoas com sangue tipo O. Então, ele está falando de sangue A, fenótipo 1, e sangue O, o fenótipo 2. Doença mais grave para o fenótipo 1, que é pessoas com sangue tipo A. Questão 11. Considerando a reportagem dos dados do estudo europeu realizado, leia as seguintes afirmativas e marque somente aquela que contém apenas as corretas. Número 1. Pessoas com maior risco de desenvolver casos graves de Covid-19 teriam o fenótipo 2, que é o tipo O. Ele falou exatamente o contrário. Então, está errado. Número 2. Pessoas sem aglutinogênio. Como é uma pessoa sem aglutinogênio? Ela é do grupo O, né? Sem aglutinogênio em suas hemácias, correriam menor risco de casos graves. Sim, foi isso que falou a pesquisa. 3. Pessoas com aglutinina anti-A no plasma. Pessoas com aglutinina anti-A são pessoas do grupo B, não é verdade? Ou pessoas do grupo O. Estariam mais propensas a casos graves de Covid-19. Então, o que a gente já fala da número 3 está errado, não foi isso que ele falou. Número 4, pessoas que possuem o conjunto das aglutininas anti-A e anti-B. Então, quem possui as duas é uma pessoa do grupo O. No seu plasma sanguíneo, estariam menos propensas a casos graves de Covid-19. Sim, né? Foi isso que ele disse. 5. Pessoas que correm mais risco de casos graves de Covid-19, de acordo com seu tipo sanguíneo, podem ser doadoras universais. Quem é doador universal do tipo O? E a pesquisa falou que tipo O é menos risco, o risco é menor de ter uma Covid-19 mais grave, certo? Então, correto mesmo, só a 2 e a 4. Lembrando que na 3, pessoas com aglutininas anti-A, se falar que só tem anti-A, então é pessoa que é do grupo B. Bom, então a gente vai marcar A, C, 2 e 4. Pobreza menstrual. Considerada uma violação de direitos de pessoas que menstruam, a pobreza menstrual é um problema que envolve a falta de acesso a itens para a saúde menstrual, a infraestrutura de higiene e a educação necessária para lidar com a menstruação. A falta de acesso à higiene menstrual afeta mulheres cisgênero, homens trans e outras pessoas que menstruam. Mesmo que seja mais presente em países pobres, em situação de conflito ou afetados por desastres, ela também atinge pessoas pobres em países ricos. Na falta de absorventes e outros itens adequados, quem sofre com a pobreza menstrual usa pedaços de tecido ou materiais insalubres para controle do fluxo de sangue. Canais e absorventes usados. No sistema prisional, mulheres dizem usar miolos de pão. A precariedade menstrual traz riscos para a saúde, como infecções urinárias e vaginais. O problema também pode fazer com que meninas em idade escolar percam dias letivos ou abandonem os estudos devido à falta de água e de instalações sanitárias nas escolas. Questão 12. Acerca da menstruação e dos processos relacionados ao ciclo menstrual, assinale a alternativa errada. Então, atenção que esse é para marcar a incorreta. Letra A. A menstruação acontece na terceira, última fase do ciclo menstrual, cerca de 14 dias após a ovulação? Sim, está certíssimo, exatamente. O folículo ovariano, ao produzir estrogênios na fase inicial do ciclo menstrual, provoca o crescimento do endométrio? É um crescimento menor,
mas provoca sim, ele começa, o endométrio já começa a se preparar para uma possível gravidez. A menopausa marca a interrupção definitiva das descamações do endométrio por volta dos 48 a 55 anos de idade? Sim, certíssimo. Em cada ciclo menstrual, a partir da puberdade, um ovócito secundário, né, que não é óvulo, óvulo é só quando o espermatozoide encontra encosta na membrana do ovócito secundário, é lançado na tubo uterino e o útero se prepara para receber. Sim, é verdade, para receber um possível embrião, né? A menstruação se dá a partir do aumento expressivo na produção de progesterona e dos estrogênios. É exatamente o contrário. A menstruação ocorre quando já ocorreu a queda do FSH, do LH e finalmente vai acontecer uma queda brusca pela regressão do corpo amarelo em corpo branco de estrógeno e progesterona. Então, essa queda brusca de hormônio, o endométrio não tem como se manter, ele vai descamar, é a menstruação. Por isso, a resposta certa é a letra E. A número 13. As alterações provocadas pelo aquecimento global comprometem diversos ecossistemas naturais. Dentre os mais severamente atingidos estão os recifes de corais. Está sendo muito cobrado 2 problemas com os recifes de corais, pois dentre os mais severamente atingidos são os recifes de corais, pois o aumento da concentração de gás carbônico eleva a X e a temperatura da água. Então, esse X, esse aumento de gás carbônico, ele combina lá com a água e forma ácido carbônico. Então, vai provocar aumento de acidez, né? E já falou aí da temperatura da água. Isso ocasiona a morte as algas associadas aos pólipos, os corais, que sem essa associação perde grande parte do seu suprimento nutritivo e tendem à morte. Este fenômeno, denominado branqueamento dos corais, afeta negativamente as relações ecológicas e reduz drasticamente a biodiversidade nos recifes de corais e em diversas partes do planeta. Então, a resposta certa vai ser a letra C. Lembrar que a acidez da água também vai destruir ali o endoesqueletinho ali dos corais. A 14. Uma estratégia recente no combate ao vetor da dengue é o uso de mosquitos modificados geneticamente. Nessa técnica, mosquitos machos recebem injeção de uma molécula de DNA que possui um gene que impede o desenvolvimento de seus descendentes e outro que permite a identificação dos insetos quando submetidos a uma determinada iluminação. Essa molécula de DNA é colocada ainda na fase de ovo do Aedes aegypti. Os machos produzidos são soltos no ambiente para que possam se acasalar com as fêmeas presentes no local e gerar descendentes que morrerão antes de chegar à fase adulta pela presença do gene letal. Como os mosquitos não chegarão à idade reprodutiva, a população do Aedes tenderá a diminuir com o tempo, levando ao controle biológico da dengue. O processo descrito corresponde à produção de clone? Não falou nada de clone, né? Melhoramento genético? Não, também não falou em melhorar os mosquitos geneticamente. Terapia gênica? Não está corrigindo defeito, algum gene com defeito, nada disso. Mutação, nem falar. Produção de organismos transgênicos, sim, está colocando DNA, provavelmente ali de outra espécie, e está produzindo mosquitos transgênicos com DNA de uma outra espécie. Por isso, a alternativa certa seria a produção de organismos transgênicos. A número 15. O município da Zona da Mata de Minas Gerais possui 2 lagos próximos, o Lago Feijão, com 3 níveis tróficos, algas, zooplâncton e peixes planctívoros, e o Lago Manacá,
com 4 níveis tróficos: algas, zooplâncton, peixes planctívoros e peixes carnívoros. Com base nessas informações, é correto afirmar que, primeiro, o Lago Feijão tem maior energia contida no nível trófico de peixes planctívoros do que no nível trófico de peixes carnívoros do Lago Manacá. É verdade, né? Há uma perda de energia quando passa de um nível para o outro da cadeia alimentar. Então, o ser vivo só retém 10%, 90% é perdido. Então, quanto menor o nível trófico, vai ter ali uma energia contida maior. Então, por isso que a resposta certa é a letra A. Questões discursivas. Número 1. O equilíbrio de Hertzberg é um princípio que atesta que a variação genética em uma população permanece constante de uma geração a outra, na ausência de fatores que geram perturbações, né? Na ausência de fatores evolutivos. Explique como a seleção natural pode interferir no equilíbrio de Hertzberg. O equilíbrio de Hertzberg é só na teoria, porque a gente sabe que uma população ela está sempre sujeita aos fatores evolutivos. Então, a seleção natural, como que ela pode interferir? A seleção natural vai selecionar aqueles alelos que são favoráveis, que vão expressar características favoráveis para aquele ambiente. Então, eles vão ser selecionados, os indivíduos portadores desses alelos. E os alelos que não forem bons para aquele ambiente, que forem desfavoráveis, eles tendem a ser eliminados. Então, a seleção natural vai agir dessa maneira. A resposta seria: certos alelos podem interferir negativamente ou positivamente no sucesso reprodutivo dos organismos. E assim, esses alelos têm sua frequência reduzida ou aumentada na geração seguinte, né? Porque aquele portador do alelo favorável, aquele mais apto, ele vai ter mais chances de reproduzir, deixar descendentes com aquele alelo. E então, assim, a seleção natural vai agir. Letra B. A fragmentação florestal promove a redução do tamanho das populações, nas quais a deriva genética tem mais chance de acontecer, em função do efeito gargalo ou do efeito fundador. Explique como esses efeitos estão relacionados com a deriva genética. Então, a deriva genética, ela é a alteração da frequência dos alelos ali da população, mas é ao acaso, né? Não é como a seleção natural, que é direcionada àqueles portadores dos alelos, que têm características que favorecem com que reproduzam mais, que passem esses alelos para os seus descendentes. Não é isso, é ao acaso. Aí o efeito gargalo, o que é o efeito gargalo? É a redução do tamanho da população, elimina indivíduos ao acaso, deixando apenas alguns organismos que possuem uma variação genética reduzida. Nem só ao acaso, provocado por uma catástrofe, pode ser uma enchente, pode ser um terremoto, um incêndio. Isso vai dar origem a uma nova população com frequências alélicas diferentes da população original, porque separou aquele grupo ao acaso, então a frequência vai modificar. E o efeito fundador, a fragmentação do ambiente, promove o estabelecimento de uma população nova, com menos indivíduos, que representam apenas uma pequena porção da variação genética, não é o todo, né? Fragmentou, a população diminuiu. Né? Aí o que vai acontecer? Favorecendo a fixação de um determinado alelo por efeito da deriva genética. A deriva genética ela ocorre de maneira mais drástica em populações menores. Pode, de repente, um alelo desaparecer ao acaso, porque a população está menor, está reduzida. Bom, a questão número 2. A demanda global por carne está aumentando devido ao crescimento populacional e econômico. De acordo com o relatório alemão, em 1960 havia 3 bilhões de pessoas na Terra e o consumo de carne era cerca de 70 milhões de toneladas,
com uma média global de 23 quilos por pessoa por ano. Já em 2018, com uma população de 7,6 bilhões, o consumo de carne foi cerca de 350 milhões de toneladas, com a média global aumentando para 46 quilos por pessoa por ano. Um problema central apresentado no relatório é a imensa necessidade de terras para a produção de carne, onde 71% da terra arável global é usada para a produção de ração animal. A pressão sobre as terras aráveis cresce com o aumento da demanda global por carne, e assim enormes áreas de florestas estão sendo desmatadas tanto para a conversão em pastagens quanto para o cultivo de soja para a produção de ração animal, como é o caso do Brasil. O trecho acima foi adaptado de uma reportagem do jornal alemão e ilustra a enorme pressão que a demanda global por carne exerce no desmatamento da vegetação nativa dos diferentes biomas brasileiros. Letra A. Como visto, o ritmo de crescimento da população humana é impressionante e continua aumentando, mas qualquer ambiente, incluindo o planeta como um todo, determina um limite de crescimento relacionado à utilização dos recursos naturais. Qual é o termo biológico que expressa esse limite de crescimento? Descreva-o relacionando com a sustentabilidade do planeta. Então, vamos lá. Como é que se chama esse termo biológico que limita o crescimento, né, de uma população? Aí, no caso, o que limita, o que determina o quanto, até onde uma população cresce, é chamado carga biótica máxima, tá? É o quanto aquele ambiente consegue suportar daquele indivíduo. Por exemplo, será que eu posso colocar na floresta amazônica 1 milhão de onças pintadas? Será que a floresta amazônica vai conseguir suportar essa carga toda? Claro que não, né? Porque ela tem um limite ali de suporte, tá? Então, a resposta do gabarito é o seguinte: a capacidade de suporte ou capacidade de sustentação, ou, como eu disse, carga biótica máxima, significa que há um número máximo de indivíduos de uma espécie que pode ser sustentado pelaquele ambiente, sem comprometer a capacidade futura de suporte desse ambiente, sem causar degradação ambiental, utilizando os recursos naturais, de modo a garantir a sustentabilidade para as futuras gerações. Então, cada ambiente tem a sua carga biótica máxima, tem um limite que ele consegue suportar de indivíduos, como o planeta Terra tem. A letra B. No Brasil, o principal modo de destruição florestal para a abertura de novas terras aráveis é o processo de corte e queima, né? Totalmente errado. No qual as madeiras úteis são retiradas e posteriormente a área incendiada. Explique como esse processo impacta negativamente a biota e a estrutura do solo. Bom, biota é o quê? São os seres vivos, não é mesmo? Então, como que o desmatamento vai impactar os seres vivos? Então, o desmatamento vai eliminar as plantas e, consequentemente, vai eliminar também os animais, né? E aí, a ser decompostas, não vai ter planta mais, não vai ter restos de seres vivos para serem decompostos, e também vai matar os micro-organismos decompositores. Aí, sem a formação e a reposição do humus, o solo vai esgotar rapidamente, certo? Em relação à estrutura do solo, a eliminação das plantas vai acelerar a erosão. A chuva vai levar os sais minerais para o fundo do solo, onde as plantas não vão conseguir aproveitar. Isso chama lixiviação. E aí a terra também vai ser carregada pela erosão para o leito dos rios, provocando o assoreamento. A gente não pode esquecer disso. E com o assoreamento, o que vai aumentar? As inundações, certo? Então, essas são as consequências. A questão número 3, ela já vai mostrar aí a fecundação, né?
momento da fecundação, vai mostrar o desenvolvimento, uma parte do desenvolvimento embrionário. Um paciente foi na ginecologista dizendo que estava com a sua menstruação atrasada e achava que estava grávida. Com base nesse relato, a médica pediu exames de gravidez. Ao mesmo tempo, a paciente pediu que a médica explicasse sobre o que estaria acontecendo com seu organismo caso ela estivesse grávida. Diante do pedido, a médica lhe mostrou a imagem. Olha só que coisa interessante, bem no terço distal da tuba uterina, a gente está vendo o encontro aqui dos núcleos, do masculino e feminino. Né? Agora a gente já não tem mais ovócitos, a gente tem óvulo, porque está mostrando aqui a união deles, certo? Então está mostrando a fecundação. Logo após a fecundação, inicia-se a primeira fase, que é a fase de segmentação ou clivagem. Então, aqui, o ovo ou o zigoto que foi formado, ele vai se dividir em 2 blastômeros. Depois, em uma estrutura chamada mórula, não é mesmo? Com um número maior de células. E aqui a gente já tem a blástula. A gente já tem a blástula, a nossa blástula recebe o apelido de blastocisto. E o blastocisto está se implantando no endométrio, que é a letra D. Vamos ver as perguntas? Letra A, indique o processo biológico apresentado na letra A. E o local, e em qual semana do desenvolvimento embrionário esse processo está ocorrendo. Então, está acontecendo aí a fecundação. E ela vai acontecer, lógico, na primeira semana. Está pedindo semana, né? É na primeira. E ela vai ocorrer no terço distal da tuba uterina. E vai acontecer a formação, com a fecundação, a formação do ovo ou zigoto. A letra B. As letras B e C identificam fases, sequências do desenvolvimento embrionário humano. Quais são essas fases respectivamente? Então, a gente vai ver ali o início, né, o processo de segmentação ou clivagem, a gente vai ver somente os processos iniciais, porque segmentação ou clivagem é do ovo até a blástula. Então, esse que é o processo. A letra C, considerando a fase indicada pela D, explique o nome pelo qual o embrião é chamado nessa etapa e explique o processo que está acontecendo. Aí, a gente deveria chamar de blastocisto ali, né? Houve a formação do blastocisto, de 12 a 18 células. Primeiro a gente teve mórula e depois a gente teve o blastocisto e que se implantou. Mas podia falar quem colocou embrioblasto, o nome do embriãozinho, da parte do embrião, tirando o trofoblasto, que vai originar a placenta, também acertou, tá certo? Então, o termo vai ter, você pode falar o blastocisto, né? A letra D, vamos voltar lá na letra D para a gente olhar aqui, né? Que é o que está se implantando na letra D, é o que está se implantando no endométrio. Indique, então vamos ver agora a próxima questão, a número 4. O funcionamento dos ecossistemas, por exemplo, uma floresta ou uma lagoa, é mantido pela entrada de energia a partir da produção primária, que é transferida para os níveis tróficos superiores pela interação dos organismos. O fluxo de energia dentro dos ecossistemas é geralmente representado por pirâmides tróficas, pois nele ocorre perda de energia da base para o topo. Cite 3 processos responsáveis pela perda de energia ao longo da cadeia trófica. Bom, o que faz perder energia ao longo da cadeia trófica? Primeiramente, é a respiração, né? O ser vivo ele vai perder energia, ele vai usar a glicose, por exemplo, para produzir energia. Então, ele vai perder matéria orgânica na respiração. Outro, na excreção também a perda e também para a produção de calor, a perda de energia. Essa perda é grande, cerca de 90%. Os frequentes e intensos incêndios florestais no Pantanal Mato-Grossense afetam o fluxo de energia nesse ecossistema. Apresente 2 impactos das queimadas para o fluxo de energia pela cadeia
eutrófica do Pantanal. Então, o que a gente pode falar? Que as queimadas destroem os organismos dos ecossistemas, principalmente, meninos, os produtores primários, né? As plantas vão ser as primeiras a serem afetadas. Então, uma queimada deve comprometer a entrada de energia no ecossistema, que não é pelas plantas. Só as plantas que são os produtores principais. Temos também as algas, tem bactérias, mas está falando de floresta, então vamos falar das plantas. Então, elas é que vão pegar energia luminosa, né, vão usar para juntar ou sequestrar o gás carbônico, e juntamente, né, gás carbônico mais água, e fazer os compostos orgânicos, fazer glicose, liberar uma água nova, liberar o gás oxigênio. Isso é a fotossíntese, certo? Então, vai comprometer a entrada dessa energia naquele ecossistema. E aí, faltando os produtores, isso vai afetar também, é lógico, os consumidores. Primeiramente os consumidores primários, depois secundários, vai afetar, é lógico. Então, isso seria a resposta da letra B. Número 5, o apocalipse dos insetos chegou. O que significa para o resto da vida na Terra? No início de 2019, a comunidade científica mundial ficou estarrecida com a publicação de um estudo cujos resultados mostraram uma grande perda da diversidade dos insetos em vários países do mundo. Na Holanda, por exemplo, foi registrada uma queda de 76% no número de insetos voadores. Entre 1989 e 2016, que foi registrado isso. Esse declínio da entomofauna dos insetos, né, ficou conhecido como o apocalipse dos insetos. Pesquisadores estimam que 40% dos insetos do mundo todo estão ameaçados de extinção e atribuem este declínio de insetos a várias ações humanas, como práticas agrícolas, poluição química, luminosa, sonora. A poluição luminosa atrapalha os vagalumes, né, de reproduzirem. Introdução de espécies invasivas, nitrificação, uso de pesticidas, deflorestamento e urbanização. Essa enorme perda de insetos pode impactar diretamente a humanidade nas próximas décadas, como, por exemplo, na redução de alimentos devido à ausência de insetos polinizadores. Letra A. Dentre as alternativas ao uso de pesticidas, o combate ou controle biológico é uma das mais promissoras. Em que consiste essa estratégia? Essa estratégia consiste em você utilizar um predador ou um parasita da praga, né, que afete só a praga. E aí vai fazer o controle. Por exemplo, a joaninha. A joaninha é usada para combater os pulgões que atacam as plantações. Outra estratégia que eu acho muito interessante é usar, por exemplo, o virabostas, que é aquele besourinho que ele limpa o solo de fezes. Usar no controle da mosca do chifre. A mosca do chifre, ela incomoda o gado, ela suga o sangue do gado, atrapalha e ela reproduz nas fezes. Se não tiver fezes para ela reproduzir, se o besourinho, o virabostas, tiver catado todas, tiver feitas bolinhas, do jeitinho que ele faz enterrado para nutrir os seus ovinhos, não vai ter onde essas moscas se reproduzirem. E aí vai diminuir a quantidade. Isso é controle biológico, que é muito sábio. A letra B, um dos grandes problemas no uso de pesticidas é que rapidamente eles se tornam ineficientes para controlar os insetos, pragas de um determinado cultivo. Por que isso acontece? Então, isso já é um caso de falar de seleção natural. Os insetos resistentes àquele pesticida já existiam, eles já estavam ali. Aí, quando você usa o pesticida de maneira indiscriminada, ainda é pior, você vai matar os mais sensíveis e acaba selecionando os resistentes que já existiam. Eles vão reproduzir e aquela população, né, já vai ser mais resistente, certo? Eles não se tornaram assim por causa dos pesticidas. Eles já existiam e a seleção natural agiu, né, quando a pessoa usou esse pesticida.
certo? Então, vamos lembrar da seleção natural para responder essa letra B.